Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade então ao nosso estudo aí dos 4 tecidos básicos. A gente já viu o tecido epitelial, agora nós vamos falar do tecido conjuntivo e depois ainda a gente tem para falar do tecido muscular, né? E o nervoso. O tecido conjuntivo, gente, ele é um tecido muito abundante no corpo, né? Ele é amplamente distribuído pelo corpo e ele tem algumas características aqui diferentes lá do tecido epitelial, porque lá no tecido epitelial a gente estudou que as células eram justapostas, né? Elas eram bem juntinhas, quase não tinha matriz, não tinha espaço entre elas. Aqui a gente vai ver que já é diferente. O tecido epitelial ele era avascular, o tecido conjuntivo não é, ele é bem vascularizado. Então a gente vai estudar bastante diferenças aqui. Vamos estudar também os tipos de tecido conjuntivo, né? O propriamente dito, os especializados, e vamos ver aí as células e tal, as fibras. Vamos estudar a importância desse tecido no nosso corpo. Então vamos lá. Pessoal, novamente aí mostrando o livro que a gente usa como referência, né? Então, tecido conjuntivo, a primeira característica é que a gente vai ter células com características diversificadas. Lá no epitelial, a gente estudava uma célula, né, X, que era a célula epitelial. Aqui no conjuntivo, a gente vai estudar vários tipos celulares. E essas células vão possuir várias características. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Lembra que lá no tecido epitelial não tinha espaço entre as células, elas eram bem aderidas? Aqui no tecido conjuntivo, essas células não são aderidas, então há um espaço entre as células, chamado de... E esse espaço, né, ele é preenchido por uma matriz extracelular. O que é essa matriz, Pri? Pensem assim, como essas células elas não estão bem próximas umas às outras, vai ter uma substância que vai estar entre elas, entendeu? E que substância é essa? Vou ter fibras e uma outra substância chamada de fundamental amorfa. Amorfa porque ela não tem uma forma específica. E essa substância fundamental amorfa, ela vai ter protoglucanos, glicoproteínas multiadesivas, glicosaminoglicanos, que a gente chama de GAGs. Então, vão ser aí macromoléculas unidas à água que vão formar uma substância. E aí vocês vão ver que, dependendo do tipo do tecido conjuntivo, essa substância ela vai ter uma característica um pouquinho diferente. No caso do osso, por exemplo, ela vai ser mineralizada. Mas o importante é vocês verem que eu tenho essa substância, que ela é composta aí por macromoléculas, né, proteoglicanos, glicoproteínas e água. E no tecido conjuntivo eu vou ter essas fibras. E a gente vai ver que essas fibras elas podem ser de 3 tipos: colágenas, reticulares e elásticas. E dependendo do tecido que a gente está falando, da localização no corpo, eu vou ter mais de uma, mais de outra. As fibras de colágeno, por exemplo, tem vários tipos, então a gente vai estar comentando sobre isso, tá? Mas então, primeiro conceito do tecido conjuntivo. As células não são unidas, não são justapostas, essas células elas estão preenchidas entre elas por um espaço. Esse espaço vai ter fibras e vai ter uma substância fundamental amorfa composta aí por protoglucanos, glicosaminoglicanos, tá? E além dessa matriz, então a matriz é um componente do tecido conjuntivo. E além da matriz eu vou ter essas células e cada célula vai ter uma característica diferente. E aí, baseado nessa estrutura que dá essa cara para o tecido conjuntivo de ter várias células, de ter fibras, eu vou ter as funções. Então, o tecido conjuntivo ele vai sustentar outros tecidos, ele vai preencher espaços, ele vai fazer adesão, ele vai ser um meio de passagem importantíssimo de vasos sanguíneos. A gente viu que o tecido epitelial não tem espaço para passar vasos linfáticos, nervos. Então, no tecido conjuntivo, eu vou ter esse espaço e eu vou ter essa vascularização, essa inervação muito abundante. Gente, nutrição, troca de nutrientes, gases e metabólitos. Devido a ter espaço entre essas células e devido a essa matriz ser preenchida ali por fibras, por essa substância fundamental, por ter vasos sanguíneos, vai ser um tecido que vai proporcionar uma nutrição, certo? Ele vai ser meio de nutrição, principalmente para quem? Para o epitélio, porque abaixo do epitélio geralmente a gente tem aí o tecido conjuntivo. Então, esses vasos que vêm aí nesse tecido conjuntivo vão servir para passar nutrientes por difusão para o epitélio que está em cima. Reserva de energia. A gente vai ver que os adipócitos são células fixas do tecido conjuntivo. E os adipócitos, eles têm essa função importantíssima de reserva de energia. Galera, defesa.
no tecido conjuntivo é como se fosse, digamos, o campo de batalha. É no tecido conjuntivo onde ocorrem as respostas inflamatórias. Então, é um meio muito importante. A gente vai ver que nesse local as células conseguem migrar, conseguem estar presentes ali. Então, é um local onde vai ocorrer as respostas inflamatórias. E outra coisa super legal, a questão da produção das células do sangue. O tecido hematopoético, que é a medula óssea, ela é um tipo de tecido conjuntivo especializado. Então, o nosso sangue, que é produzido lá na medula óssea, nos ossos, ele é um tecido conjuntivo especializado. Então, além disso, gente, se a gente for falar de todos os tecidos conjuntivos, por exemplo, a cartilagem, a questão do osso, né? Olha aí a função desses órgãos, dessas estruturas aí pra gente. Então, lembrando que tem tecido conjuntivo aí compondo esses órgãos, essas estruturas. Então, não tem nem como questionar a importância e o quanto esse tecido ele é amplamente distribuído pelo corpo. Então, pessoal, o tecido conjuntivo ele pode ser classificado de 3 maneiras, tá? A gente vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito, onde ele vai ter uma estrutura dividida em frouxo ou denso. E essa questão de ser frouxo ou denso vai variar na quantidade de células e de fibras. Ó, o frouxo já diz, ele tem poucas fibras, então ele vai ter mais células. E o denso, o nome também já é bem sugestivo. O denso ele vai ter muito mais fibras do que células. E essas fibras, se elas estiverem bem organizadinhas, elas são regulares. Se essas fibras estiverem em, digamos, direções assim opostas, direções não bem paralelas, ele vai ser chamado de irregular ou não modelado, certo? A gente tem o tecido conjuntivo especializado. E aí a gente tem o sangue, a cartilagem, o osso, o tecido hematocitopoético, que é a medula, né, dentro dos ossos que produz o sangue. O tecido linfático, por alguns autores, também é considerado um tipo de tecido conjuntivo especializado. E o tecido adiposo. Então, olhem a riqueza, quantos tecidos aqui são formados por tecido conjuntivo. E aí vocês vão ver lá, quando a gente for estudando sangue, cartilagem, osso, que ele tem características, assim, peculiares que fazem ele ser chamado de tecido conjuntivo especializado, mas aquele esqueleto é o mesmo. Ah, vai ter as células e vai ter a matriz. Então, a gente vai avaliar qual que é a matriz do sangue. Ah, é o plasma, 55% do sangue é plasma. E os outros 45% são células. Ah, a cartilagem vai ter a matriz também, feita de colágeno do tipo 2. Ah, vai ter as células lá, os condroblastos, condrocitos. Então, vai variar nisso. Ah, a matriz do osso, ela é mineralizada, ela tem os cristais de hidroxiapatita. Então, é isso que vai fazer ele ser chamado de especializado. E a terceira divisão é o tecido conjuntivo embrionário, que é o tecido mesenquimático, e o tecido conjuntivo mucoso, que a gente vai comentar um pouquinho também. Então, olha só, eu fiz aqui como se fosse assim esse organograma para a gente entender então como se organiza o tecido conjuntivo. Então, como eu falei para vocês, ele vai ter um grupo de células e vai ter a matriz. Falando no grupo de células, tem células móveis que podem, digamos, entrar e sair do tecido conjuntivo, e tem células fixas que não conseguem sair do tecido conjuntivo, elas não são transitórias. Que células fixas são essas? Os fibroblastos, olha o nome deles, fibro. O que eu tenho no tecido conjuntivo? Fibras. Então, da onde vêm essas fibras? Dos fibroblastos, que são as células jovens aí que sintetizam a fibra no tecido conjuntivo. Aí lá no osso vai ser o osteoblasto, lá na cartilagem vai ser o condroblasto. Então, é a mesma ideia, vocês estão percebendo? Os macrófagos, que é uma célula fagocítica, ele que faz aí a nossa defesa inata, né? O macrófago, ele fagocita os antígenos, então faz a proteção aí no tecido conjuntivo. Esse macrófago do tecido conjuntivo, ele pode ser chamado também de histiócito, tá? Histiócito com H. Temos células tronco-adultas, né? Que essas células elas vão substituir os outros tipos celulares. Então, elas estão ali como se fossem umas células-mãe, né? Para substituir os outros tipos celulares. Os mastócitos, pessoal, eles se desenvolvem lá na medula óssea, né? E eles vão se diferenciar no tecido conjuntivo. Eles têm grânulos, eles são meio parentes dos basófilos, assim, a gente vai ver uma fotinho deles ali. Então, ele tem grânulos, né, no citoplasma dele, e esses grânulos, eles têm agentes pró-inflamatórios, que a gente chama, né, as citocinas e tal, que são mediadores da inflamação. Então, esses mastócitos, eles vão sintetizar e liberar
liberar aí vários pró-inflamatórios. Então, leucotrienos, interleucinas, enfim. Para fazer o quê? Para ativar a inflamação, a gente falou, né? O tecido conjuntivo, ele é um sítio de resposta inflamatória. Então, o mastócito é um agente bem importante aí para sinalizar e chamar outras células de defesa. Então, é como se ele fosse aquele cara que solta aquele sinalizador, né? E aí ele chama as outras células de defesa ali para o local. E o quinto tipo celular aqui são os adipócitos, né? Eles são aquelas células do tecido conjuntivo especializado que vão armazenar a gordura, né? E lembra, lá no tecido adiposo a gente estuda isso, o tecido adiposo secreta muitos hormônios também. A gente vai falar disso numa aula específica ali de tecido adiposo, certo? E aí a gente tem as células transitórias aí do tecido conjuntivo. Quais são elas? As células do sangue, basicamente. Monócitos, basófilos, linfócitos, plasmócitos, neutrófilos e os eosinófilos. Não se desesperem que a gente vai falar de cada uma delas lá na aula de sangue, tá? Uma aula bem legal aí de sangue. Mas então essas células do sangue, esses glóbulos brancos, né? Percebam que todas essas células aqui são da linhagem branca, hemácias e plaquetas não migram, mas os glóbulos brancos eles migram para poder fazer respostas inflamatórias também no tecido conjuntivo, certo? E agora aqui do lado da matriz, como a gente já comentou, essa substância fundamental amorfa, feita de proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas multiadesivas. Então essa matriz, pessoal, ela proporciona um suporte, né, graças às fibras e essa substância fundamental. E dentro dessa substância fundamental, por exemplo, esses GAGs, né, eles são componentes polissacarídeos, assim, né, e geralmente eles têm grupos de sulfato, carboxila e eles ficam ligados, né, de modo covalente lá na química, numa proteína central. E aí a gente tem esses carboidratos, esses grupos sulfato e carboxila ligados a ele. E aí ele tem ele que dá essa propriedade dessa substância, essa característica dela. E a ligação da água, né, nessas glicosaminoglucanos que dá aquela característica da substância fundamental amorfa. Ela não é exatamente líquida, né? Ela é meio gelatinosa. Então, graças a isso, e aí isso proporciona essa textura, digamos assim, proporciona aí o movimento das células, a migração, né, igual a gente falou aqui, ó, desses glóbulos brancos. Então, é bem importante. E o ácido hialurônico, né, é o principal tipo aí que a gente conhece dos GAGs. E as fibras, pessoal? As fibras a gente vai falar um pouquinho ainda individualmente sobre elas, mas a gente tem então esses 3 tipos de fibras aí no tecido conjuntivo e essas fibras que vão dar aquela cara do tecido que a gente vai comentar. Então, olha aí as células que a gente comentou. Meu quadradinho saiu do lugar aqui, mas aqui, ó, os fibroblastos, os mastócitos, os macrófagos e os adipócitos são as células fixas, tá? A gente comentou aí sobre eles, aqui mais ou menos a aparência deles. O fibroblasto, ele tende a ser uma célula fusiforme, né? O núcleo central. O mastócito, igual a gente falou, possui grânulos. Então, esses grânulos do citoplasma têm aqueles agentes pró-inflamatórios. O macrófago é uma célula grande, ela tem um citoplasma meio irregular, né? Faz a fagocitose. Os adipócitos, que o núcleo fica localizado mais na periferia, e aí fica uma grande gota de lipídio, no caso do tecido adiposo unilocular, né? Que é abundante nos adultos. E aqui embaixo a gente vê aquelas células do sangue também, que a gente vai estudar lá em sangue, cada característica, a aparência delas, bem legal. Tecido conjuntivo propriamente dito. Então, lembra que a gente tem os especiais, o tecido embrionário e tem esse daqui que é o propriamente dito. E ele é dividido em frouxo e denso. E a gente já comentou por que é frouxo, por que é denso, de acordo com a quantidade de células ou de fibras. Então, por exemplo, aqui a gente verifica um tecido conjuntivo frouxo, a gente observa essa lâmina aqui, que é um órgão, a gente localiza aqui nessa lâmina um epitélio, que é do tipo plano estratificado não queratinizado, também chamado de epitélio escamoso estratificado não queratinizado, e a gente vê logo abaixo desse epitélio aqui, ó, essa camada, um tecido bem celular, ó, bastante células, esses pontinhos pretos aqui, né, são núcleos de células. O núcleo, ele é basófilo, né, devido à quantidade de DNA dentro dele, ele se pinta com a hematoxilina, então ele tem esse aspecto mais escuro. Vários núcleos. Aqui a gente vê algumas glândulas mucosas, ó,
Então, glândulas produtoras de muco, o núcleo fica localizado na região periférica também. Aqui a célula, o formatinho piramidal cheia de muco dentro. Esse muco, ele é carboidrato, é mucina, então ele se pinta com um ácido periódico de Schiff. Então a gente diz que o muco ele é Paz positivo, né? Então essas glândulas localizadas aqui no tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo de que tipo que é, então? É frouxo, certo? Em espanhol o pessoal fala laxo. Por quê? Tem muitas células e poucas fibras. Esse rosadinho que a gente vê aqui no fundo são fibras de colágeno. Na hematoxilina e eosina, elas se pintam assim, mais rosadinhas, certo? Lá, quando a gente estudar lá sistema digestivo, a gente vai ver que esse tecido conjuntivo frouxo aqui, que fica embaixo do epitélio das mucosas, ele é chamado de lâmina própria, tá? Não confundam a lâmina basal aqui do epitélio com a lâmina própria do tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo frouxo nas mucosas do trato digestivo, certo? Então, aqui um esqueminha, eu já mostrei essa imagem para vocês lá na aula de epitélio. Então, ó, a gente tem um epitélio aqui recobrindo uma superfície ou uma cavidade interna, vai ter aqui um tecido conjuntivo abaixo, certo? A gente vai encontrar os fibroblastos produzindo as fibras, tal. É um tecido bem vascularizado, é um tecido inervado também. E agora o denso. A gente comentou qual que é a característica do denso? Muitas fibras e poucas células. Então, aqui a gente vê os fibroblastos, essas células fusiformes, e olha quanta fibra, muita fibra. Se essas fibras estão bem organizadas, bem paralelas, é chamado de regular ou modelado. Se essas fibras estão desorganizadas, né, em várias direções, a gente chama ele de irregular, certo? Tecido conjuntivo denso irregular. Aqui a gente vê uma lâmina de mama, por exemplo, é uma mama inativa, né? O estroma da mama, ele tem bastante tecido conjuntivo. A gente vê aqui também tecido adiposo, a gente vê aqui os condutos galactóforos e aqui a parte secretora, né, da mama, que são as glândulas. Então, essa glândula, as glândulas ao redor delas, exatamente ao redor das glândulas do parênquima mamário, a gente tem aqui um tecidozinho conjuntivo frouxo. Não sei se vocês conseguem ver, mas assim, entre aqui as glândulas, a gente tem um tecido conjuntivo, ó, bem frouxo aqui, ó, entre as glândulas, certo? E aí percebam que na glândula mamária, ó, o tecido conjuntivo ao redor, que forma o estroma entre os lóbulos mamários, entre as glândulas, ele é um tecido conjuntivo denso e irregular. Observem aqui, ó, quantas fibras, bastante fibras, e elas estão em várias direções aqui formando esse estroma da glândula mamária. Então, o tecido conjuntivo frouxo, ele é encontrado geralmente ao redor das glândulas, dos vasos, e o tecido conjuntivo denso, ele forma o estroma de muitos órgãos e forma cápsulas, né? Principalmente o irregular, porque o tecido conjuntivo denso regular, que é o que a gente vê nessa imagem, ele forma os tendões, as fáscias e as aponeuroses dos músculos. A gente encontra também eles na córnea. E aí aqui nessa lâmina a gente vê aqui ó, os tendinócitos, né? Que são as células aí do tecido conjuntivo denso regular. Nesse caso aqui, essa imagem é um tendão. Nessa outra imagem aqui, a gente vê também um órgão do tubo digestivo, nesse caso aqui é o intestino grosso, né? A gente chama também de cólon. A gente vê esse epitélio aqui, ele não tem velosidades, ele tem só invaginações, que são as criptas de Lieberkühn. A gente tem aqui a muscular da mucosa, que é um músculo liso. E aqui na capa submucosa embaixo, a gente tem aqui, ó, esse tecido conjuntivo denso irregular. Então, bastante fibras, né? E formando aqui a submucosa do trato digestivo. Gente, tecido conjuntivo embrionário. Então, a gente viu agora o tecido propriamente dito, que é o denso e o frouxo, e agora a gente vai ver o embrionário, que é dividido em mesênquima e mucoso. Gente, lembrando que o tecido conjuntivo, no geral, ele se origina lá da mesoderme. Lá na terceira semana, quando ocorre a gastrulação, que forma aquelas 3 capas, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, da mesoderme se originam todos esses tecidos aí, derivados do tecido conjuntivo, tanto o propriamente dito quanto os especiais, né, o ósseo cartilaginoso e tal. E lembrando também
então, dessa origem. Por quê? Porque o mesênquima, ele é justamente esse tecido conjuntivo embrionário aí, que é originado da mesoderme, que vai originar todas as outras células aí do tecido conjuntivo. Então, ele é um tecido conjuntivo que ele vai... Ele é geralmente... Ele é frouxo, né? Ele tem um pouquinho de células, assim, fusiformes. O formato das células mesenquimáticas, assim, elas são bem fusiformes, bem achatadinhas. E aí, ela vai ter fibras de colágeno reticulares aí. E ele vai dar origem a todo o tecido conjuntivo do corpo. E o mucoso já é um tecido conjuntivo que a gente vê aqui nessa lâmina, por exemplo. Ele está presente no cordão umbilical. E qual que é a característica também? Ele também é um tecido frouxo, ó, ele não é tão forrado de fibras, mas ele também não tem muitas células. E as células, aí a gente vê esse aspectozinho fusiforme dela, né? E esse tecido mucoso, ele também é conhecido como gelatina de Wharton. Então, a gelatina de Wharton aí presente no cordão umbilical e na vida adulta, na polpa dentária também a gente encontra esse tecido conjuntivo mucoso. Então, essa matriz aqui, ela é muito rica em ácido hialurônico e aí a gente descreve ela como gelatina de Wharton. Aqui uma lâmina de cordão umbilical para vocês verem. O que a gente está olhando nessa lâmina aqui é um pedacinho, digamos, do que a gente veria se fizesse um zoom aqui. Então, aqui a gente verifica o cordão umbilical, a presença da gelatina de Wharton, esse tecido conjuntivo mucoso, que tem bastante ácido hialurônico, ele é mais frouxo. E o terceiro tipo, digamos, a terceira classificação dos tecidos conjuntivos são os especializados, que a gente vai estudar um por um. O sangue, o tecido ósseo, a cartilagem. Aqui, como eu disse para vocês, alguns autores consideram os órgãos linfáticos. Aqui a gente está vendo uma imagem de um gânglio linfático. E aqui a gente está vendo o tecido hematopoético. Aqui, no caso, um osso esponjoso com a medula óssea aqui dentro, onde origina as células do sangue, certo? Mas esses tecidos daí, eles têm aulas específicas só para eles. Galera, as fibras do tecido conjuntivo. Então, assim, o tecido conjuntivo, ele vai ter 3 tipos de fibras principais. As fibras colágenas, as fibras reticulares e as fibras elásticas, certo? Então, esses 3 tipos de fibras vão estar compondo aí diferentes estruturas. E essas fibras, elas são encontradas em quantidades variadas dependendo da função de cada órgão. Por exemplo, a fibra elástica de um órgão onde vai ter mais distensão e tal. E cada um desse tipo de fibra, ele é produzido pelos fibroblastos, né? E aí ele é composto de proteínas, por exemplo, a gente fala aí do colágeno, né? A molécula de colágeno, também denominada tropocolágeno, né? Ela é uma molécula proteica e tal. As fibras reticulares, elásticas, elas vão ter aí a sua composição. Então, começando pelas fibras de colágeno, né? Cada molécula de colágeno, ela é composta aí por uma tríplice hélice, né? Que são 3 cadeias de polipeptídeos aí entrelaçados. E daí aqui no desenho até tá mostrando os aminoácidos e tal. Essas fibras, galera, de colágeno, elas são o tipo mais abundante aí no tecido conjuntivo. Então, assim, ele que dá aquela força tênsio, sabe? Uma resistência pro tecido conjuntivo. Então, a gente vê, por exemplo, dependendo do órgão, assim, nossa, é muito, muito abundante essas fibras, né? Hoje, já se descreve 25 tipos de colágeno, né? Então, tem várias classes de colágeno e elas são identificadas com base no padrão de polimerização dela, né? Como que ela vai se organizando e formando essas fibrilas ou essas redes. Então, por exemplo, a gente tem os colágenos chamados de fibrilares, que é o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6. Ou seja, eles formam, assim, umas cadeias que formam umas fibrilas, entendeu? Aí tem outros tipos de colágeno que ele tem uma interrupção nessas tríplices hélices. Então, eles são classificados, assim, de acordo com desse formato. Isso é mais, assim, biologia celular, biologia molecular, mas a gente comenta, assim, para vocês terem uma ideia. Lembrando que o colágeno do tipo 4, ele forma, né, ele forma a membrana basal lá dos epitélios, então ele é bem importante. O colágeno do tipo 6, ele forma filamentos, né? E do tipo 7 forma também fibrilas de interação, mas principalmente o tipo 4, que é ele que forma aquela superestrutura lá que sustenta as células epiteliais. Então, a membrana basal lá das células epiteliais é feita do colágeno do tipo 4.
O colágeno do tipo 1, galera, eu fiz uma tabelinha aqui pra vocês, ó, aonde a gente mais encontra. Então, ó, percebam que o do tipo 1, ele tá associado à pele, né, à derme reticular, ao redor dos vasos sanguíneos, formando, galera, os tendões, os ossos, as fáscias, cápsulas articulares. A gente tem também aqui formando parte da fibrocartilagem, né, da cartilagem fibrosa. Então, percebam que o do tipo 1, ele está muito relacionado à resistência à força, tensão e estiramento, né? Então, por isso que a gente encontra na dentina, na esclera, nas cápsulas dos órgãos. Então, assim, 90% do colágeno do nosso corpo é formado por esse colágeno do tipo 1. O do tipo 2 está associado à cartilagem hialina e elástica. Ele também faz resistência, né? Faz resistência à pressão e tal. Ele é encontrado também nos discos intervertebrais. Então, a fibrocartilagem, ela é formada de colágeno do tipo 1, a parte fibrosa, mas lembrando que é uma fibrocartilagem. Então, também tem colágeno do tipo 2, lá nos discos intervertebrais. O do tipo 3, a gente fala aqui das fibras reticulares. E essas fibras reticulares, elas estão muito presentes aí, formando, assim, redes, né? E essas redes, elas estão muito presentes nos órgãos imunes, que a gente vai ver quando a gente falar dos imunes. Também a gente encontra no útero, no fígado, baço, rim, nos pulmões, ao redor do músculo liso, formando o endoneuro lá nos nervos, ao redor também de vasos sanguíneos, na pele do feto. Então, esse colágeno do tipo 3 que forma essas redezinhas, mas assim, o local mais abundante são nos órgãos imunes, né? E como eu falei pra vocês, o do tipo 4 a gente encontra formando a lâmina basal dos epitélios. O glomérulo renal também, não sei se vocês lembram lá do glomérulo, ele também tem fibra do tipo 4 ao redor dele, tá? Essas fibras de colágeno, elas se pintam muito bem com a eosina, né? Então, elas ficam bem rosadinhas, com corantes ácidos. Mas, geralmente, para visualizar melhor as fibras de colágeno, a gente pode usar 2 métodos, que é o método tricrômico de Masson, né? Onde a gente vê as fibras de colágeno nesse tom meio esverdeado, meio azulado, né? Então, aqui a gente vê muito melhor. Aqui a derme reticular, onde a gente vê um tecido conjuntivo denso e irregular, e a gente observa bastante fibras, né, e poucas células. Então, tecido conjuntivo denso a gente visualizou bem aqui através do método de Masson. Eu não sei a pronúncia disso, se é Masson, mas então através desse método a gente observa bem as fibras de colágeno. E nesse outro método aqui, que é chamado de método tricrômico de Mallory, é usado um corante azul de anilina. E aí, esse corante, ele deixa essa corzinha também bem azulzinho. Em alguns casos fica amarelo, tá? Mas eu coloquei essa imagem aqui pra vocês, ó. A gente tem aqui essa imagem do músculo liso, certo? E ao redor aqui a gente observa, ó, que a gente tem um tecido conjuntivo frouxo, né? Ao redor dessas fibras aqui do músculo liso, ao redor do tecido muscular. Então, esse método também possibilita melhor, porque, por exemplo, se a gente fosse corar só com a eosina aqui, como o citoplasma da célula muscular, ele também se cora bem com a eosina, por isso que a gente não vê tão perfeitamente a fibra. Nesse caso, a gente diferencia bem certinho o que é fibra e o que é aqui o citoplasma das células musculares lisas, né? E aí uma informação bem importante, né, que essas fibras de colágeno, elas são sintetizadas lá pelos fibroblastos, né? Mas lembrando que no tecido conjuntivo, no tecido ósseo, por exemplo, que é um tecido especializado, vai ser o osteoblasto. Lá na cartilagem vai ser os condrócitos. Tem os pericitos ao redor dos vasos sanguíneos que vão produzir essas fibras de colágeno. E uma característica super interessante é que também as células epiteliais, elas podem sintetizar colágeno, né? Então, e aí como que esse colágeno ele é degradado? Ele vai ter um processo de vias proteolíticas, vias fagocíticas, e aí começa todo um processo, e aí os fragmentos de colágeno depois são fagocitados pelos macrófagos, né? Só que quando a gente tem uma degradação excessiva desse colágeno, a gente tem várias doenças, por exemplo, a degradação do colágeno nas cartilagens articulares, no caso da artrite reumatoide, no caso da osteoporose também ocorre uma degradação do colágeno, tem várias colágenopatias, né? Que são mutações genéticas, né, que faz a pessoa ter anormalidades na produção de colágenos específicos. Então, tem várias colagenopatias, assim, quem gosta desse tema, vale a pena dar uma pesquisada.
Tem uma doença que é a epidermólise bolhosa, talvez alguns já ouviram falar, que é uma doença que dá na pele, né? Ela forma bolhas e ocorre uma separação entre a derme e a epiderme. E por quê? Porque os hemidesmossomos lá que fixam a lâmina basal, fixam o epitélio na lâmina basal, eles são defeituosos. Então ocorre essa separação da derme com a epiderme e formam bolhas. Então tem várias síndromes e problemas assim bem interessantes de a gente pesquisar. Lembra que eu falei para vocês que lá no glomérulo do rim tem colágeno também? Então, por exemplo, tem uma síndrome que é a síndrome de Alport. E a pessoa que não produz esse colágeno adequadamente lá ao redor do glomérulo, ela vai ter um defeitinho lá na lâmina basal. A gente vai fazer essa aula de rim aí e a gente vai ver ainda, né? E aí, esse defeito na lâmina basal faz com que a pessoa perca hemácias através da urina. Então, um dos principais sintomas é a hematúria. Mas, enfim, é bem interessante. Tem várias coisas interessantes aí pra gente dar uma estudada. O segundo tipo de fibras aí que a gente vê são as fibras elásticas. Então, as fibras elásticas, o nome já diz, né? Elas conferem uma elasticidade, ela torna o tecido capaz de responder a uma distensão, ao estiramento, né? E a principal proteína aí presente na fibra elástica é a elastina, né? Então, é uma proteína muito rica em prolina, glicina. Então, ela dá esse aspecto onduladinho quando a gente vê as imagens, as lâminas, e ela dá essa capacidade do órgão se distender. Por exemplo, a gente vê aqui um grande vaso sanguíneo, que é uma artéria elástica, e ela tem aqui na parede dela até 50 capas de lâminas elásticas, que são essas lâminazinhas que a gente vê aqui na imagem. Essa imagem aqui é hematoxilina e eosina, mas aqui do lado, por exemplo, a gente vê uma imagem com orceína, que é uma tinção específica, onde a gente vê bem melhor, ó. Vocês observem aqui as fibras elásticas, né? Tem essa coloração de Veger também, que pode ser utilizada para visualizar melhor as fibras elásticas. Então, onde que a gente encontra, Pri, bastante fibras elásticas? A gente encontra nas artérias elásticas, né? A gente pode encontrar também nos ligamentos vertebrais, a gente encontra na laringe, na cartilagem elástica, né? A gente tem um tipo de cartilagem elástica. E aqui vai uma curiosidade. Vocês estão vendo aqui que essa artéria elástica tem músculo liso nessa parede aqui, uma parede bem grossa. E da onde que vem essa fibra elástica? Nesse caso aqui, quem sintetiza essas fibras elásticas é a própria célula muscular lisa, tá? Então, ela é sintetizada também pelos fibroblastos, mas no caso dos vasos, é a célula muscular lisa que sintetiza essa fibra elástica. E por último, mas não menos importante, as fibras reticulares. Então, para observar bem essas fibras reticulares, a gente usa técnicas de impregnação de metais, geralmente a prata, né? Então, a prata, ela vai precipitar sobre as fibras. E aí a gente vai conseguir enxergar bem melhor as fibras, elas vão ficar com um aspecto escuro. É muito utilizada a prata também para ver dendritos, né, e prolongamentos de células. Elas são chamadas então de argirófilas por conta disso, por elas terem essa certa, digamos, por a prata, né, impregnar nelas. E elas podem também ser vistas através do método do PAS, porque elas são ricas em carboidratos, né? Então, quando usa o PAS, por exemplo, nas cápsulas e tal, a gente vê a gente vê também as fibras reticulares. Elas são bem fininhas, elas formam umas redezinhas e elas são muito encontradas nos órgãos linfóides, como a gente falou. Além disso, também encontradas nos rins, no fígado, na musculatura lisa, tá? Mas principalmente nos órgãos linfóides. Então, quando a gente vê a imagem, ó, a gente vê, ó, são fibras bem fininhas, né? E elas vão formando uma estrutura de rede mesmo, por isso que o nome dela é reticular. E essas fibras, então, vai dar uma sustentação, né? Elas são fibras formadas por colágeno do tipo 3. E a gente vê, por exemplo, tecido adiposo, dá para ver bastante fibras reticulares ao redor. Dá para ver ao redor de células musculares, dá para ver ao redor entre o tecido conjuntivo e o epitélio, a gente consegue ver. Então, elas formam, assim, essa malha, né? E o livro fala também algo que eu achei bem interessante, que a prevalência das fibras reticulares num órgão indica maturidade, né? Então, e também nos estágios iniciais de cicatrização de feridas, formando tecido cicatricial. Então, ocorre também bastante formação dessas fibras reticulares.
Então, por exemplo, num processo cicatricial, a gente inicia a formação das fibras reticulares para formar toda a parte ali da coagulação e depois ela vai sendo substituída pela fibra do tipo 1, que é mais forte, né? A gente viu lá que ela é bem mais resistente. E como a gente já comentou, o estroma que sustenta os órgãos linfáticos. E aí, lá nos órgãos linfáticos, elas são produzidas pelas células reticulares. Então, ó, fibras reticulares formam redes, né? Rete significa rede em latim. E elas são formadas pelas células reticulares lá nos órgãos linfóides. E aí ela vai circundar as fibras com o citoplasma dela e ela vai formando vai isolar a fibra de outros componentes teciduais e ela vai mantendo essa relação aí com a fibra e vai sintetizando ela. E é igual a gente falou, né? Tem aquelas exceções. Então, por exemplo, lá no nervo periférico, quem secreta a fibra reticular é a célula de Schwann, que a célula de Schwann é aquela que produz a bainha de mielina no periférico, né? Então, ela também secreta fibra reticular. Nas capas musculares, lá principalmente o canal alimentar, as células musculares lisas que vão secretar essas fibras. Então, a gente tem aí também a participação de outros tipos de células que não somente fibroblastos e células reticulares. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de tecido conjuntivo. Então, não se esqueçam. Tecido conjuntivo ele é bem diferente do epitelial. Ele é bem vascularizado, enquanto o epitélio não é. Ele tem vários tipos de células, enquanto o epitélio a gente fala basicamente só da célula de recobrimento, só da célula epitelial. O tecido conjuntivo ele tem uma matriz abundante, né, em relação ao número de células. Então, a matriz ela é bem abundante e essa matriz ela é composta de fibras e de substância fundamental amorfa. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, o embrionário e os especiais. E aí, agora a gente vai começar a estudar os tecidos conjuntivos especiais. A gente vai ver sangue, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e hematopoético. Quando a gente terminar esses tecidos, a gente entra nos outros 2 tecidos básicos que faltam, que é o muscular e o nervoso. Aí a gente encerra essa primeira parte, que são os tecidos, os 4 tecidos básicos do corpo, e a gente vai estudar aí os sistemas, tá certo? Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula, um abraço.